Querido alunos, boa noite. Estou com saudade de todo mundo, porque eu espero que vocês estejam bem, vocês e toda a família. E nós vamos começar as nossas aulas usando recursos que a gente conseguir para atingir o nosso objetivo, que é dar continuidade ao nosso estudo, né? Então hoje eu vou trabalhar com vocês um pouquinho sobre a nossa apostila, que vocês têm em casa, apostila do primeiro bimestre, né? O conteúdo que está de língua portuguesa lá na página 10. Então lá na página 10 nós vamos trabalhar feitos de semelhanças e diferenças. Então nós vamos fazer primeiro um comentário aí sobre uma leitura de imagem, né? Então, aqui, feitos de semelhanças diferentes, já começa nessa imagem aqui. Então, aqui nós temos uma turma, né? Gastronomia brasileira, temos diversos tipos de comida. Essas comidas, algumas nós adotamos como nossa, mas que na verdade muitas delas vêm de fora, vêm de outros países e foram agregados à nossa cultura. Então, é uma coisa diferente e ao mesmo tempo é semelhante à nossa cultura, né? Aqui nós temos a questão das crianças. Nós temos 4 crianças aqui. Nós temos 4 crianças, uma indígena, uma branca, uma negra e uma japonesa. Elas são crianças. Então, essa é uma coisa, elas são crianças. Aí logo depois vocês vão ter um questionamento assim: olhe bem para a foto de cada uma dessas crianças. O que elas têm em comum? Marque. Então, olhar bem para elas e ver o que elas têm em comum. Então, nós temos aí que detectar, então, as semelhanças e as diferenças. Quando é que tem uma diferença? Quando é que tem uma semelhança? O que é comum a todas elas e o que é diferente. Para isso, eu trouxe para explicar para vocês essa questão uma atividade aqui. Nós temos aqui 2 frutas. Nós temos a maçã e temos a goiaba. A maçã, ela é uma fruta e a goiaba outra. Então, são como? Lá são crianças, aqui são frutas. O que essas frutas têm em comum uma com a outra? Elas têm em comum, por exemplo, a maçã tem semente, a goiaba tem semente. A maçã, ela tem uma cor branca, assim, meio amareladinha, mas vamos dizer que é branca. E a goiaba, no caso essa que eu estou mostrando aqui, também é branca. A folha da maçã é verde, a folha da goiaba é verde. O formato delas são iguais? Não. A maçã é um pouquinho mais achatada do que a goiaba. A maçã, ela é igual à goiaba? A cor dela é igual à goiaba? Também não. A maçã é vermelha, a goiaba é verde. Mas aí nós temos uma coisa também que é semelhante. O que tem aqui de comum entre as duas também, além das sementes? A casca. A maçã tem uma casca e a goiaba também tem uma casca. Então, aí nós temos o que tem de diferente entre as duas e o que tem de comum entre as duas. Comum, sementes, cor do fruto por dentro, a cor da folha. Isso é comum nessas duas, tá? E aí, então, nós voltamos lá para a nossa atividade. Então, aqui, crianças. Que lá são frutas, aqui são crianças. E aí a gente vai ver o que tem de comum
em todas as crianças. Tem nessas crianças aqui, tem em mim, tem em você, tem nos seus familiares. O que nós temos de igual? Todos nós temos. Nós já estudamos isso antes da quarentena, antes de nós ficarmos em casa, estarmos em casa, nós já tínhamos estudado isso em sala de aula também com outro livro didático, tá? E aí vocês vão marcar nessa atividade aqui embaixo o que tem de comum entre todas elas e entre nós também. Aqui tem uma outra atividade. Compare suas respostas com as dos colegas. A que conclusão vocês chegaram? E você? O que tem em comum com os seus colegas? Então, aquela atividade, essa que vocês podem fazer depois de assistir esse vídeo. E aí, hoje, eu tinha gravado esse vídeo mais cedo, mas não deu para mandar para vocês, não ficou muito pesado. Então, eu tive que regravar por uma questão de aparelhagem e tudo, não deu para gravar mais cedo. Então, aqui, nós vamos retomar isso só amanhã, então, no nosso Google Sala de Aula. Na questão 4, faça seu autorretrato. Depois escreva 3 características físicas suas. Então, esse autorretrato, o que é fazer um autorretrato? É você desenhar você mesmo. Você vai olhar você no espelho, vai ver suas características. Você usa óculos? A professora, ela usa óculos, ela tem o cabelo curtinho, lisinho. A professora desenha as características físicas dela. Precisa ser de corpo inteiro? Pode ser e pode não ser. Aqui também, aí quando aqui embaixo, você vai escrever as 3 características físicas suas. Então você vai colocar que característica física sua que você quer anotar. Você põe aqui uma aqui e outra aqui, tá? Então essa questão nós vamos depois discutir lá do Google Sala de Aula. Se tiverem alguma dúvida, pode mandar no WhatsApp, no grupo, na parte privada, não no grupo geral, tá? Aqui no final, nossas diferenças e semelhanças são físicas, são étnicas e culturais. As diferenças nossas são físicas, que eu já tinha explicado, cada pessoa é de um jeito. Então, a professora é de um jeito, outra pessoa eu uso óculos, tem gente que não usa. Então, isso são características físicas. Tem algumas semelhanças, algumas etnias. Etnias, o que acontece? Etnias, por exemplo, eu sou parda, eu sou uma mistura. Eu vim lá atrás, a etnias, o que é? É você, o seu passado, de onde vem a sua história. Então, por exemplo, eu tenho lá atrás o índio. Então, eu sou uma mistura. E aí, muitas pessoas, nosso país é um país rico em misturas. Nós temos uma diversidade cultural, étnicas muito grande. Então, muitas pessoas são descendentes de afro, de alemães, de holandeses, de portugueses. Então, é essa questão que a gente fala, nossas diferenças e semelhanças, tá? Culturais. Culturais eu trouxe também uma atividade para mostrar a parte cultural. Então, aqui, por exemplo, olha só. Aqui, quando eu falei lá da questão da etnias, eu posso comparar também aqui. A origem, de onde vem a fruta? De onde vem a maçã? A maçã vem lá da macieira, a goiaba da goiabeira. E nós viemos, eu, por exemplo, tenho um pezinho lá no indígena. E aí é isso que vocês vão verificar. A questão cultural aqui. Olha o colar aqui, por exemplo, é um colar típico do povo afro, o pessoal que os africanos, as mulheres usam muito esse adereço, né? Então, é uma característica cultural do povo que é da descendência afro. Olha os turbantes, né? Olha, turbantes, roupas bem vistosas, bem coloridas. Então, isso aqui é uma questão cultural do afro. Olha, mais um turbante todo incrementado aqui, uma roupa toda estilosa,
muitas pulseiras, muito colorido. Isso é uma questão da cultura africana. E aí eu trouxe também um pouquinho da nossa cultura. Então, nossa cultura eu trouxe, nós vimos em sala de aula, então, festas, as nossas festas. Isso aqui é cultura brasileira. Essa festa aqui, por exemplo, é uma festa o quê? É uma festa junina, festa junina. Também temos a festa do Boi-Bumbá, que nós já tínhamos visto também lá. Antes da gente ir para casa, ficar de quarentena, ficar em isolamento, nós vimos a festa do Boi-Bumbá na aula de história. E aqui o carnaval, que também foi um assunto que nós vimos lá na nossa aula de história antes da quarentena, antes do isolamento. Então, isso é cultural. Isso aqui faz parte da cultura nossa, do nosso Brasil, tá? Então, essa é a questão das semelhanças e diferenças, tanto cultural como étnica, étnia, e da questão da pessoa, né? Deixa eu mudar aqui. Da questão física, tá bom? Então, aí qualquer dúvida que vocês tiverem, depois vocês podem mandar um zap no privado ou então também consultar o vídeo e também podemos conversar lá no Google Sala de Aula, tá? Então, o português é essa parte.